Bom, dando continuidade aqui, eu vou fazer aqui os ajustes finais, vou trabalhar aqui o CSS. Vou diminuir aqui um pouco desse tamanho aqui do formulário. Essa forma aqui de colocar a imagem de fundo, igual eu fiz aqui, não é a melhor forma, né? O ideal seria que essa moldura aqui tivesse os elementos dentro dela, né? E não por cima dela, mas como o Make trabalha dessa forma, eu não quero ficar fazendo esse tipo de adaptação. Então eu só joguei a imagem de fundo aqui, mas dependendo do projeto eu não faria dessa forma não. Eu não teria esses elementos solto assim não. Seria elemento filho aqui dentro, seria uma coisa mais organizada. Mas tudo bem. Eu vou fazer aqui o seguinte, continuando aqui o desenho aqui da urna, né? Então a urna tem os botões pretos e eu vou trabalhar essa parte aqui da cor. Então vai ficar o seguinte, aqui vou selecionar esses camaradas, aqui vai ser botão preto com a cor da fonte, vou botar aqui um tamanho 10, negrito, e a cor aqui vai ser branco. Só que o Make, estou cortando aqui a tela, minha tela é dividida. O Make aqui ele não me deixa jogar a cor de fundo do botão, ele não tem opção aqui para isso, né? Essa cor de fundo aqui, falta esse cara aqui. A cor de fundo aqui, ela é definida pelo Make através de uma classe, né? Aqui como propriedade a gente não tem essa opção para poder alterar. E aí eu tenho várias formas de alterar essa cor. Eu posso alterar essa aqui via fluxo, eu posso criar uma classe com essas cores, tem várias formas. Mas como o nosso foco até agora foi mais JavaScript, alterando o estilo aí via JavaScript, eu vou manter dessa forma. Eu vou fazer essa alteração também com JavaScript, né? E aí, se for o caso, em um outro projeto a gente trabalha essa parte aí do CSS, né? A gente cria aí um arquivo e trabalha só essa parte. Aqui eu vou mexer com o CSS através do método estilo do elemento utilizando JavaScript. Aqui eu vou manter essa cor mesmo da fonte, só que eu vou diminuir um pouquinho a fonte, já está pequena. Vou deixar como está por enquanto. Bom, vamos lá. Agora eu vou começar a trabalhar o código JavaScript. Vou recarregar aqui. Vou começar a trabalhar o código JavaScript, mas eu vou evitar utilizar fluxo. Eu poderia trabalhar aqui utilizando fluxo, mas a ideia aqui justamente é trabalhar código, conhecer código, né? E aí se libertar mais quando eu precisar fazer esse tipo de trabalho. Eu vou inspecionar elemento aqui, tentar manter aqui tudo numa tela só para visualizar. Vou chegar isso para cá. Pronto. E aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu preciso obter esses elementos aqui. Quando eu clico aqui em cima no botão direito e mando inspecionar elemento, que ele me traz aqui no console o elemento que eu cliquei, eu consigo visualizar que o botão está dentro dessa div. E eu também consigo visualizar que essa div tem uma classe, onde passa as cores do botão e algumas formatações. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, se eu, por exemplo, deletar a classe, se eu remover aqui essa classe, ó, o botão ele já muda o estilo, né? Eu já não tenho mais esse azul aqui em cima, né? E ele também já fica em uma outra tonalidade. Então a primeira coisa que eu vou fazer é remover essa classe, porque
eu não quero esse estilo, né, que já faz parte aqui do skin do Make. Então para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar todos os elementos que contém essa classe, vou copiar aqui essa classe, vou vir aqui no console, e vou utilizar aqui o document, vou chamar o método aqui query selector, esse camarada aqui, e vou dizer que é para ele selecionar, né, todas as classes com esse nome. A forma de seleção aqui é igual a seleção de CSS. Então, se eu quero selecionar a classe, eu tenho que colocar um ponto aqui. Se eu quiser selecionar uma div, eu colocaria aqui a tralha, né? Se eu quiser selecionar um elemento, eu colocaria somente dessa forma. Como eu quero uma classe, eu vou deixar dessa forma aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer todo a minha página aqui, todo o meu documento, procurando todas as classes que ele encontrar com esse nome. Ele percorreu. Quando eu passo o mouse aqui, ele vai mostrando ali, aqui do lado, né, os botões, essas classes. Então eu consegui obter todas. E aí eu posso, isso aqui é uma array, né, de elementos. Eu posso vir aqui e dizer qual é a posição do array que eu quero alterar. Por exemplo, o primeiro aqui, o 0, né, posição 0. Eu vou obter esse camarada aqui. E vou dizer para ele o seguinte, que class name, eu removi aqui, eu passei um método dizendo que o nome da classe é, e aí eu passei ele vazio, né? Quando eu fiz isso, ele tirou aqui a classe que estava atribuída, ele substituiu a classe que estava aqui antes, e passou a ter o nome da classe aqui ficou vazio, e aí eu removi aquela classe que é do Make, né, que é do Skin. Então quando eu passo o mouse aqui eu já consigo perceber a diferença aqui do 1 e do 3. Esse aqui eu removi manualmente, esse aqui eu removi via comando. Vou remover do próximo, né? Aí eu vou vir aqui, vou dizer que na posição 1, né, eu esperava aqui que ele removesse esse, mas ele removeu esse aqui de baixo. Ele fez isso porque na hora que a página aqui é montada, é renderizada, ele segue a ordem com que os elementos foram criados aqui dentro do formulário. E como eu dei Ctrl C e Ctrl V, aí ele criou aqui o componente 1, 2, 3, mas aí de acordo que fui dando Ctrl V, ele fugiu essa ordem. Mas isso não vai atrapalhar não. Então o que eu vou fazer? Eu não vou pegar aqui um a um, né, um a um do meu array e vou alterar aqui essa questão da classe. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pedir para ele selecionar. Vou criar aqui uma classe chamada div. Ele vai selecionar e vai atribuir o resultado aqui dentro de div. Aí agora eu posso vir aqui em div e dizer qual que eu quero, né? Eu quero da posição 0. E aí, a gente aprendeu aqui que toda vez que eu tiver um array, eu posso utilizar o método for, isso, que vai percorrer cada item do array, e aqui dentro eu passo uma função, function, e aqui meu bloco de código. Sempre que eu estiver trabalhando com esse método, eu passo uma função, e na função eu passo o parâmetro item e index. Aqui eu vou precisar do item e do index. E aqui eu vou colocar o meu código. Eu vou dizer o seguinte, que ele vai percorrer a div, né, minha variável div, né, minha variável div contém aqui um array. Ele vai percorrer, ele vai pegar a div da posição do index, né, que vai começar em 0, 1, 2, 3. E aí eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele pegue a classe e vou fazer isso aqui. Com isso eu vou percorrer todos o meu array, né, e vou alterar aqui removendo essa classe que está aqui, ó,
classe. Aqui, ó. Então ele vai trocar o nome dessa classe aqui do make por um nome vazio. Olha, ele percorreu todos, né? Deu para perceber que mudou tudo aqui, o visual já é outro. Eu também vou aproveitar aqui e vou dizer o seguinte, ó, vou vir aqui na linha de baixo. Aliás, antes disso, eu vou pegar aqui da posição 0 e vou analisar. Ó, eu sei que ele é esse elemento ele é uma div. Quando eu clico aqui, ele abre e me mostra os filhos da div. Dentro da div eu tenho um elemento chamado botão. Para eu acessar esse elemento que está aqui dentro da div, eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui e vou chamar o método, uma das formas que eu tenho, tá? Método filhos, e vou dizer que eu quero filho da posição 0, né? Esse aqui é o único filho que tem, né? Então ele está na posição 0. Aí se eu der um Enter, ele já vai agora selecionar o botão ao invés da div. E aí eu posso pegar esse camarada aqui e mudar, por exemplo, o estilo. E dizer que a cor dele vai ser black. Então, ó, eu alterei aqui a cor do botão, né, já que o make não tem esse componente nativo. Eu vou copiar isso aqui, vou voltar aqui, ó. Então aqui ele percorre cada um mudando a classe, e vou aproveitar que ele já está percorrendo cada um, e vou dizer também, vai percorrer aqui de acordo com o index, né? O index. Então ele vai obter o elemento, o primeiro filho de cada elemento, e vai alterar a cor. E quando eu der um Enter aqui, ele vai trocar a cor de todo mundo para preto. Só faltou aqui esse e esse. Depois eu descubro o porquê. Vou seguir aqui o raciocínio. Só que aí também tem o seguinte, na hora que ele for percorrer aqui, eu não quero que ele troque a cor de todos eles, eu quero que ele troque a cor apenas aqui dos números. Então eu quero do elemento 0 até o elemento 9. Né? Se a gente for contar aqui 0, 1, 2, 3, vai vir até o 9. Para isso, eu posso colocar aqui uma condição. E a condição eu vou dizer o seguinte: se o index for menor ou igual a 9, vou recortar você, vou colocar aqui. Então, tá. Se o index for menor ou igual a 9, ele vai colocar essa cor. E aí eu vou recarregar aqui só para testar. Um detalhe importante aqui é o seguinte, ó, aqui sempre tem que estar em mainform, tá? Porque isso aqui é um iframe, né, dentro da página, então sempre tem que estar assim. Se deixar aqui, os comandos não vão dar certo, não. E aí eu vou pedir para rodar esse código aqui novamente. Só que vai faltar aqui o seguinte, ó, a minha variável div, ela ainda não foi criada. A minha variável div é esse aqui, ó. Vou recortar aqui, vou jogar esse código aqui para baixo e vou colar aqui. Então ele vai criar a variável div que vai conter todos os elementos. Aqui ele vai percorrer cada elemento, cada item do elemento. Ó, tudo certinho, ele percorreu daqui até aqui e associou essa cor. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou dar um Enter aqui só para ficar mais fácil de visualizar o código. Eu também posso vir aqui e dizer que agora eu vou mexer com o branco e vou mexer com o corrige. Bom, então eu posso fazer aqui também o seguinte, ó, eu posso colocar um else. Acabou que eu parei para atender um telefonema aqui, eu até me perdi o que eu estava falando antes, mas vamos lá. Eu posso também colocar aqui, ó, um else if. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui e vou dizer que se index for igual a 10, né, 10 na contagem vai ser esse camarada aqui. Ele vai
ele vai colocar branco. E aí eu tenho aqueles outros dois ali. Deixa eu copiar e colar para adiantar. Se for 11, ele vai ser laranja. E se for 12, ele vai ser verde. E aí eu vou testar, só que eu vou recarregar. Vou mudar aqui, né? Senão não funciona. Vou fazer o teste. Então, ó, beleza. Resolvi aqui o meu problema de estilo usando JavaScript. Não precisei ficar me estressando com cache, com CSS e tal. Poderia ter feito lá de outras maneiras, né? Seria até a forma mais correta trabalhar o estilo mesmo, trabalhar o CSS, desde que o formulário aqui ele me desse condições para trabalhar assim, né? Como não, pelo menos no 3.9 isso não é simples, no 3.7 isso não é simples, né? No Make 3.9 parece que já é mais tranquilo isso, já é mais fácil atribuir uma classe e tal. Então, para quem tem a versão mais nova aí parece ser mais fácil. Para quem não tem, eu resolvi aqui utilizando JavaScript. Então agora eu já tenho as minhas cores aqui, tudo belezinho, meus botões já está começando a ter o formato que eu preciso. E aí eu faço o seguinte, olha, agora eu vou copiar esse código aqui, vou copiar esse camarada e vou colocar aqui no meu Make. Ó. Eu vou pegar o meu formulário ao entrar, vou colocar ele aqui, ó. E vou executar JavaScript. Eu particularmente acho muito mais simples, muito mais fácil do que se eu estivesse utilizando fluxo para isso. Vou colar ele aqui. Vou colar e não vou nem olhar, só vou colar. Só vou documentar aqui para quando precisar da manutenção ficar fácil. Altera, cores, os botões. Então, por aqui já fica fácil depois para eu dar manutenção. E aí eu vou recarregar ele aqui. Ó, belezinha, ó. Ele já carregou nas cores que eu preciso, né? Só preciso ver o tamanho aqui, que está meio cortando, beleza, mas já trouxe nas cores que eu preciso. Então tá belezinha, essa parte aqui já está ok. E agora no próximo vídeo eu vou trabalhar o JavaScript para preencher aqui o nosso display.